Oi, bem-vindo, aluno da Unidink. Eu sou o Guilherme, faço parte da equipe de cirurgia geral e hoje quero comentar com vocês um pouco sobre choque. A gente sabe a importância desse tema nas provas de residência, além também da prática médica. Saber identificar um choque, saber tratar, são pontos importantíssimos, tanto na prova quanto no dia a dia médico, na prática, saber como conduzir esse paciente e salvá-lo, a vida do paciente. Muito importante a gente entender toda a fisiopatologia envolvida no choque, seja qual for, porque o momento que nós identificamos o tipo de choque, nós aprendemos como entender a sua fisiopatologia, o seu mecanismo, a gente consegue entender a questão, entender o paciente e todo o contexto se torna fácil. Para aqueles que estão, envolvido diretamente na residência, na prova, uma questão com certeza, será de choque. Isso é um tema importantíssimo, o ATLS se atualizou na 11ª versão agora. São pontos que toda a equipe e considerações envolvidas na cirurgia geral tem que saber. É o dia a dia do cirurgião, daquele paciente que habita e convive no hospital de trauma. É o nosso dia a dia, a gente está inteiramente envolvido com isso e faz parte da rotina do bom cirurgião e da sua prova, né. Então, vamos lá, estou sendo algumas questões por vocês, vou iniciar aqui com vocês, tá. A questão 1 é uma questão da ABC, de acesso direto de 2009. Ele vem trazer pra gente, entre as alternativas abaixo, as que apresentam sinais e sintomas que se alteram mais precocemente em caso de trauma vascular com choque hemorrágico. Bom, primeiro de tudo, saber que choque hemorrágico é o choque mais prevalente, muito decorrente de trauma, eh, e a gente tem que entender que a primeira consideração é o famoso stop the bleeding, e parar o sangramento. Caso esse sangramento se perpetue ou o paciente tenha algum distúrbio de coagulação ou trauma, fisiopatologia, mecanismo do trauma seja muito grave, esse sangramento possivelmente, não vai ser conseguir às vezes não se esteriliza, né, claramente, mas, você não vai conseguir ter meio de parar esse sangramento e o paciente vai cursar com sinais e sintomas clássicos dele. Então, dentre as alternativas, vamos observar cada uma e ver qual que pontua aí que é a correta pra gente. A, débito urinário e hiponatremia. Bom, débito urinário a questão fica muito aberta, né, débito urinário alto, baixo, ficou uma questão, uma pontuação difícil. Bom, hiponatremia não, esse paciente ele tá perdendo volume. Você tem que entender que se a gente tá na fisiopatologia do choque, esse paciente está perdendo volume, consequentemente ele tá se tornando um pouco mais, concentrado. Então a gente tem uma tendência à hipernatremia, à hipertalemia e outros pontos. Pressão arterial e frequência cardíaca. Eh, o sinal, assim, pressão arterial também fica, de forma muito ampla, né, a gente não sabe até que ponto, se ele quer falar se é uma pressão arterial alta ou pressão arterial baixa. Logicamente, se a gente está falando de um choque, a pressão arterial tende a ser mais baixa, esse paciente tem que fazer hipotensão, com pressão arterial baixa e frequência cardíaca. Mas não é, como ele coloca de forma, eh, não explícita, não pode considerar, não pode brigar com a questão. C, frequência cardíaca e frequência respiratória, resposta correta. Esse paciente ele tende a fazer uma taquicardia e também uma, taquipneia, né. Lembrar sempre daquela tabela do ATLS da 11ª versão, muito mais difundida na 10ª versão, entre as diferenças de choque, grau 1, grau 2, grau 3, grau 4. Plano de frequência a gente tem aquela de 100, 120, 140 e maior que 140. Essa tabela é importantíssima e ela cai na sua prova. Hipercalemia e pressão arterial novamente, 2 considerações de hipercalemia tá ok, pressão arterial fica amplo, então a resposta correta é a letra C, o paciente fica taquicárdico e taquipneico. Questão 2 de ABC, 2017, o parâmetro fisiológico que expressa melhor a reposição volêmica adequada em um paciente de choque hemorrágico é diurese, pressão arterial, frequência cardíaca ou pressão na artéria pulmonar. A gente tem que entender que a gente está diante de um paciente chocado.
E se ele está querendo de reposição volêmica, o nosso melhor aspecto também está associado àquilo que a gente pode se tornar palpável ou ao menos considerável de, resposta, volumétrica. Então, a gente está falando, logicamente, nesse caso, da diurese. Letra A. Lembrar que esse paciente tem que ter uma diurese estimada em 0,5 ml/quilo por hora, né. Então, a pressão arterial, a gente, obviamente, isso fica de forma muito difícil da gente quantificar, se esse paciente, ainda mais se ele não tiver com pressão arterial invasiva, né, a gente tem que colocar, nós não vamos ter uma resposta imediata, assim, nós não temos como quantificar, se esse paciente fez volume, já foi suficiente, ou se ele já foi responsivo. A frequência cardíaca, o paciente, a depender do choque, não vai abaixar. Então, assim, a questão reposição volêmica para ele, a gente, a melhor estimada, segundo o TLS, é a diurese. Letra A. Agora vamos para a questão 3. Da MP, Paraná, do 2020, acesso direto. O choque no estado de hipoperfusão orgânica que leva a um metabolismo anaeróbico, morte celular e níveis elevados de lactato na corrente sanguínea. Sobre essa patologia, avalie as seguintes asserções de relação proposta entre elas. A primeira asserção: a infusão de cristalóides para o tratamento de choque hipovolêmico está associado com uma resposta inflamatória exacerbada e com síndrome de compartimental. Porém, item 2, permite aumentar a oferta de oxigênio ao tecido hipoperfundido e diminuir, assim, a produção de lactato. Bom, a gente tem que entender aqui que a gente está num contexto de hipoperfusão. Se a gente tem hipoperfusão, consequentemente com baixa oferta de sangue, baixa hemoglobina, o tecido, nutrido, ele tem uma diminuição, obviamente, dessa nutrição. Então ele começa a entrar em níveis de rabdomiólise, de degradação muscular, a fim de considerar isso como uma fonte energética. Então ele tem uma degradação muscular que vai ter uma o nível aumentado, né, de, CPK, consequentemente também de lactato. Então a gente considera sim, o primeiro item está de forma corretíssima, né, infusão de cristalóide para tratamento de choque hipovolêmico está associado a uma resposta inflamatória exacerbada, sim, principalmente, eh, devido aos itens também, o soro aí não só, tem ACL, né, mas a gente, eh, ele também tem composto por outras formas, e é uma das outras elementos, é uma dessas considerações que o TLS coloca como o Ringer lactato sendo de preferência para diminuir uma acidose hiperclorêmica. E também sim, relacionado à síndrome de compartimento abdominal, até porque esse paciente, a depender do nível de volume que se é inserido para ele, ele pode cursar com perda de líquido para o terceiro espaço, às vezes favorecendo sim, síndrome de compartimental, tais como também, consideração à congestão pulmonar, favorecimento, se esse paciente for cardiopata, a considerações da insuficiência cardíaca, dentre outros. Mas é importante a gente lembrar que esse paciente, segundo o TLS, se ele está em vigência de choque hipovolêmico, a depender da classificação, ele tem que ser sim, perfundido com o cristalóide, de preferência no atendimento pré-hospitalar com 1 litro, até 1 litro dentro desse paciente. Eh, Se ele for caracterizado com choque 3 ou 4, já hemocomponentes, e é isso que entra o item 2. Porque se a gente está falando de se o item 1 está falando de cristalóide, o item 2 ele fala que permite aumentar a oferta de oxigênio ao tecido hiperfundido, o que é falso. O que aumenta oxigênio é hemoglobina. E se a gente está falando de cristalóide, obviamente não tem hemoglobina. Então o que faz aumentar a oferta de tecido ou de oxigênio ao tecido é hemoderivados, hemocomponentes. Então que a gente só faz o choque 3 ou 4. Então, resposta C, a correta. A primeira assertiva é uma preposição verdadeira, a segunda é falsa. A 4 é uma questão um pouco mais direta. FAMERP 2020, um jovem vítima de ferimento por arma branca em flanco direito encontra-se na cena com sinais clínicos sugestivos de choque hemorrágico. Entende-se por estação hemostática no trauma. Manter pressão sistólica em 70 a 80, exceto para o paciente com trauma craniano evidente. O ATLS, já desde a 10ª versão, coloca que a pressão sistólica tem que se manter numa PAM maior que 65.
Isso vem de encontro com uma pressão sistólica, geralmente, que ele coloca de 80 a 90, exceto no paciente com TCE, que ele tem que ser uma pressão entre até 90, né, até 90 nesse paciente, entre 80 e 90. Por quê? Porque o paciente, obviamente, que está com trauma craniano, eh, evidente, há riscos de hemorragia de alguma forma, a gente não sabe qual é a sua caracterização, de alguma hemorragia intracraniana, de algum sangramento intracraniano. E se a gente está com pressão, a gente tem que diminuir, de certa forma, o fluxo desse sangramento para não aumentar. E se a gente está com uma pressão acima de 90, o TLS fala que isso é ruim para o paciente, e favorece o sangramento. Então, o paciente com trauma craniano, evidente, ele vai ter manter uma pressão entre 80 e 90, não superando 90. Então manter a pressão sistólica acima de 90 não é para todos os pacientes. Obviamente, na verdade, para nenhum paciente. Infusão de zinco iodatado em acesso periférico até que a pressão sistólica atinja níveis de 110 não tem nada dessa consideração. Iniciar a expansão volêmica na cena, iniciar o transporte com pressão sistólica acima de 90 milímetros. Essa consideração, a gente depende do grau do paciente. Primeiro que a pressão sistólica acima de 90 é errada, mas iniciar uma expansão volêmica na cena depende se o paciente está chocado ou não, né. Se ele tiver com choque, se não tiver com sinais de choque, não tem por que iniciar a expansão na cena, a menos que ele realmente esteja com sinais de choque, a gente vai fazer atendimento pré-hospitalar que falei, estimado em 1 litro, e aí, após a avaliação do hospital de trauma, os próximos volumes, seja de cristalóide ou de hemoderivados. Então, nós vamos falar agora da questão 5, entrando no novo tópico da aula, nossa, que é o choque séptico. Questão 5 de ABC de 2017, acesso direto, com relação à reposição volêmica nos pacientes pediátricos em choque distributivo séptico. A resposta ao volume está associada a múltiplos fatores, tais como pressão de enchimento, entropismo cardíaco, capacidade diastólica e a pressão de artéria pulmonar. Corretos, são fatores que, em conjunto, favorece o paciente ter uma boa resposta ao choque. Claro que, como a gente está falando de uma faixa pediátrica, a gente tem que também considerar que existem, crianças com, algumas considerações, cardiopulmonares envolvidas que podem atrapalhar. Então, é uma resposta que é favorável, realmente, a exposição volêmica nesses pacientes vão ser vão ser, eh, vai ser bem vista ou assim, ou bem de boa resposta nos pacientes que têm condições cardiopulmonares, cardiovasculares adequadas, tais como essa alternativa apresenta para a gente. A PVC baixa como medida isolada garante que o paciente está hipovolêmico que apresenta boa resposta à volúmica. Não, a PVC por si só não pode ser garantia de que será uma boa resposta ao volume. Padrão ouro para fluido e responsabilidade são medidas pelo catéter de artéria pulmonar, que principalmente em criança é de fácil manipulação e inserção. Sim, o padrão ouro para fluidos são sim, é medido pelo catéter de artéria pulmonar, mas a gente sabe que independente de ser criança ou não, qual faixa etária, é um catéter difícil de manipular, de inserir, e ainda mais na faixa pediátrica. Então por isso a alternativa se torna falsa. A interação cardiopulmonar pacientes ventilados por pressão positiva não tem qualquer relação com a avaliação de fluidos de responsividade em pacientes com estabilidade hemodinâmica. Falso. Se o paciente não tem uma boa capacidade cardiopulmonar, ele não vai responder de forma adequada ao choque séptico, que tem múltiplos fatores envolvidos, né, e que de forma considerável com o choque séptico, que é uma boa resposta, principalmente periférica, que é envolvido numa cardiopulmonar, uma boa resposta cardiopulmonar ou boa resposta cardiovascular. Por isso, a resposta correta, letra A. Questão 6 da MP de 2020, o choque séptico é definido quando temos sepsis grave associada à hiperfusão ou hipertensão, apesar de reposição de fluido adequada ou da necessidade de agentes vasoativos. O choque séptico apresenta uma interação complexa de choque distributivo, hipovolêmico e cardiogênico. Por quê? Podem ocorrer de perdas de fluido por extravasamento capilar, efeitos depressivos do miocárdio por nitrocínio e diminuição na resposta vascular sistêmica. Correto, né?
O choque séptico, ela em um primeiro momento, a gente tem uma resposta muito grande de agentes, decorrente da infecção vigente do paciente. Então a gente tem toda uma resposta inflamatória, infecciosa vigente, bem como uma alta produção de interleucinas e todos os agentes decorrentes dessa infecção. Então, por isso, ele se torna, no primeiro momento, uma consideração distributiva, que pode se tornar, sim, hipovolêmica, fazendo hipotensão, principalmente por má distribuição volêmica, eh, ou por falência associada a a parte do miocárdio ou outras considerações, formando assim um choque cardiogênico. Então, por isso, né, a alternativa 1 se torna verdadeira e a alternativa 2 vem de forma, explicativa, pois pode ocorrer perda de fluido por extravasamento capilar, sim, fazendo perda de líquido por terceiros passos, efeitos depressivos do miocárdio, como resposta secundária, toda a consideração da sepse, eletroleucinas, e diminuição da resposta vascular sistêmica. Correto. Vai se tendo uma perda da resposta periférica, né, e depois tem mais central, e tanto é por esse motivo que a gente tem no choque séptico a preferência de adoção de como droga vasoativa na hora da adrenalina, que faz uma boa resposta vascular, uma boa vasoconstrição periférica, iniciando assim uma medida, a principal medida para a gente ter uma resposta a essa hipotensão. Bom, eu agradeço muito a atenção de vocês e até a próxima.